É sempre bom a gente observar esse tema, muito bom estudar, como o André acabou de citar aqui. Obrigado, André. Reforçarmos esse tema nos nossos estudos, pois é necessário, nos tempos de hoje, nós acordarmos para essa questão que nada mais é da reforma íntima. A evolução do homem, tantas facilidades temos nos dias de hoje, a evolução tecnológica praticamente a cada trimestre apresenta-nos coisas novas. E onde fica o nosso comportamento diante de todas essas bênçãos que Deus permitiu que nós tenhamos hoje? Todas essas facilidades, desde tecnologias dentro das nossos lares, entre luzes e som e tudo mais, controles por vozes, enfim, tecnologia avançada. É o que estamos vivendo hoje. E muitos de nós não sabem male mexer num celular. Então nós temos que prestar atenção agora, porque agora é a hora de nós acordarmos para o Evangelho, pois as facilidades já estão presentes na nossa vida. Hoje a pessoa não precisa nem comprar um livro espírita ou uma Bíblia, ele salva na internet. Veja as facilidades que nós temos hoje. Esses estudos mesmo que eu trouxe aqui, eu salvei da internet. Eu entrei no livro lá, fiz o estudo, preparei, imprimi e fiz. Não precisei comprar o livro. Só que nós esquecemos que o acompanhamento da nossa moral tem que agora equivaler à tecnologia, à inteligência. A grande questão é: esperaremos até quando para nos modificarmos? Mas estamos modificando, Marcelo. Estamos, claro, a humanidade está modificando. Vários eventos contribuíram para isso, até mesmo o Covid, a pandemia, na qual as pessoas se uniram mais, foram mais empáticas umas com as outras. Mas o que mais falta? Porque muitos de nós, meus irmãos, o que acontece? Sabe da evolução, do progresso da humanidade, e sabe da necessidade de também evoluir na moral, mesmo às vezes aquele que nem é cristão, que é ateu, mas sabe por impulso natural, sobre influenciação de tudo que acontece no planeta, no orbe terrestre. Ele se sente, ele sabe que ele tem que mudar para poder acompanhar o processo evolutivo do planeta. E o que acontece? A grande maioria de nós espera o quê? Eu vou esperar então chegar à transição planetária, aí sim eu vou começar a mudar. A mudar? Os ensinamentos, Jesus nos explica tudinho. A indulgência, a humildade, a benevolência, a resignação, amar ao próximo, a caridade. Quantas e quantas ferramentas temos ao nosso acesso, em que não precisamos nem ao menos colocar a mão no nosso bolso para realizar. Bastam gestos, palavras, pensamentos enviados àqueles que necessitam das nossas boas vibrações, porque somos todos energia. Então o que acontece? Enquanto nós não mudarmos, ficaremos para trás, porque o planeta está mudando, nós sabemos disso. Tudo muda. A ciência está mudando.
Antigamente os homens mais céticos de tudo eram cientistas. Hoje já tem cientista acreditando na existência de Deus, seguindo a Jesus. Como as coisas mudam, e foi coisas rápidas, às vezes demorado para nós, mas o que são 50 anos diante de uma existência? Não é nada. E quanto nós mudamos de 50 anos para cá? Moralmente falando também, não só intelectualmente. Mudamos muito. André mesmo acabou de falar, né? As leis do homem foram muito mais modificadas, mais amenas, com os crimes, principalmente os crimes hediondos, né? Mas esquecemos, é o ponto, nós esquecemos ou deixamos para melhorar. Chegam alguns a me falar: na próxima encarnação eu mudo. Gente, não brinca com isso. A gente não pode brincar com isso, é coisa muito séria. A gente está tendo uma oportunidade de estar presente no planeta Terra, esse abençoado por Deus, regido por Jesus, onde 20 séculos atrás Ele nos trouxe o seu Evangelho, nos exemplificou, nos mostrou como que tinha que fazer. Até hoje é retratado em livros, filmes, etc, etc, etc. E nós ainda relutamos em mudar os nossos conceitos, mudar as nossas formas de pensar, de agir, de falar, aguardando o quê? Muitas vezes o mundo melhora, eu melhoro, porque se eu melhorar agora, e o mundo desse jeito, o que vai adiantar? Então esquecemos que nós também fazemos parte dessa mudança. Dona Cecília mesmo deixou bem claro isso. Nós fazemos parte. Não é o mundo em si, a sociedade. Um ser iluminado chega lá e começa a pregar algumas coisas, como o próprio Cristo o fez, e pum, mágica, mudou. Não. O ensinamento é feito, mas o aluno ele tem que colocar em prova, ele tem que praticar, ele tem que realizar. E somos todos alunos no planeta Terra. Se não houver nosso esforço, mas eu já me esforcei muito, Marcelo. Ótimo, se esforça um pouquinho mais, amanhã mais, e depois de amanhã mais um pouquinho. E é assim que a gente colabora com Deus na obra. Colaborar com Deus. Mas não é fácil. Não, nenhuma mudança é fácil. Mas nascimento, reencarnar também não é fácil para o espírito. E aqui estamos nós. Muitos de nós temem a morte, mas não sabem que o nascer é uma passagem muito mais dolorosa do que a morte, do que desencarnar, né? A morte do corpo físico, muito maior. E mesmo assim, tememos a morte do corpo. Entende? Então a gente tem que passar, são coisas pequenas, mas a gente tem que passar a mudar nossa linha de pensamento. A gente costuma sempre dizer que enquanto estivermos arraizados nos nossos antigos preceitos, nada muda. Os tempos mudam, mas nós ficaremos para trás. Então, do livro Inspiração, ditado pelo Espírito de Emmanuel, o tema do estudo é Diante do Progresso. E ele inicia exatamente assim: não aguardes o progresso geral para acender a luz em ti mesmo. Faze, antes de tudo, claridade no teu próprio coração, cooperando no erguimento do progresso geral.
Então não é o mundo mudar para a gente ir no vácuo, ir no embalo. É nós mudarmos para a gente colaborar com o progresso do mundo, para que ele se torne um lugar melhor de se viver. Ergue-se o celeiro de pão sobre o concurso da semente humilde. Levanta-se o lar sobre pedras esquecidas e ocultas. Muitos esperam o esplendor do futuro, distraídos da edificação que o presente lhes solicita, e preferem confiar-se à crítica e ao azedume, açoitando verbalmente personalidades e instituições que mal aprendem a conhecer. Então, a criatura, a pessoa, o ser, sabe, como eu disse inicialmente, sabe na necessidade que ele tem que mudar, porque isso já vem conosco, isso já está inato, todos nós sabemos. Alguns de nós fingem que não sabe que precisa ser uma pessoa melhor, finge, engana a si mesmo, mas sabe, porque não é de hoje que está sendo feita essa reflexão para a humanidade, né? Jesus já falava isso para a gente tem que ser pessoa melhor. Jesus, há 2022 anos atrás, 23, né, agora. Então, 2020, que seja. Então, a pessoa, né, como eu falei, é solicitado, ela é impulsionada a mudar, mas ela reluta. E o que ela prefere? A ser juiz no planeta Terra, apontando o dedo, porque esse político não faz isso, porque aquele governante daquele país não faz aquilo, e aquele outro não faz aquilo. Mas e nós? O que fazemos? Então a gente não enxerga que nós podemos melhorar, por mais que a gente tenha mudado, nós podemos melhorar. Mas o ser humano, ele leva uma sopa para o cidadão que está ali na calçada, ele bate foto, ele filma, ele publica nas redes sociais, sai na televisão. Isso é progresso? Lembra-te de que a perfeição do todo jamais se definirá sem o aprimoramento à unidade, e cada um de nós constitui essa unidade viva e consciente, com a responsabilidade de acrisolar-se na precisa sublimação em favor da vida. Não bastam a improvisação de textos legais, a promulgação de decretos da força, o estabelecimento de regimes governamentais ou a transformação dos estados humanos para que o progresso legítimo se estenda triunfante. O problema crucial da felicidade mora no homem, e somente na criatura pode ser efetivamente resolvido. Então podemos ter as leis mais rígidas do mundo. Se a criatura não se dispuser a mudar, nada resolverá. Temos, como eu falei, nós somos impulsionados, ou em termos mais interessantes, empurrados, né, a melhorarmos sempre, porque temos nossos irmãos benfeitores conosco, nossos mentores, nossos anjos, guardiões, que estão sempre nos auxiliando, nos sugestionando a mudança. Só que nós temos que escutar. Então podemos ter as maiores leis do mundo, o Código Penal, se, como foi dito na última questão, né, sobre as leis de Deus podem reger a humanidade? Pode, só que nós ainda não estamos preparados para seguir somente isso. Por quê?
Porque o mal ainda se encontra dentro de nós. Embora a gente ache que o mal está lá fora, não, o mal está dentro. O mal lá fora só nos atinge se a gente abrir a porta. Agora, e o que está aqui dentro? O que está aqui dentro é o que nós temos que realmente trabalhar. E cada um sabe de si. Basta olhar no espelho, refletir bem quem eu sou, o que eu faço e o que eu deixo de fazer. É para refletir quando? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Não, todo dia. Todo dia é dia para refletirmos de como estamos conduzindo a nossa vida. Por quê? A responsabilidade é de todos, é nossa também, da mudança para um mundo melhor. Quando a gente muda, o mundo muda. Assim como aquela pessoa que consegue compreender através da indulgência as faltas alheias, ela já passa a ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Por quê? Já não afeta o defeito do irmão que está do lado assim. Porque ela não se preocupa mais em apontar, a gente não se preocupa mais em apontar o dedo com o defeito alheio. O defeito é dele. Então isso já gera um certo alívio no nosso dia a dia. Mas quantos de nós conseguem fazer isso? Assiste o jornal, aquele monte de coisa abençoada, né? Que chega às vezes até pingar sangue na tela da televisão. Aquilo ali perturba a gente e a gente julga, não tem como, é automático. Quantas vezes nós vimos lá um homicida em série e nós falamos, coitadinho, ele não sabe o que está fazendo. Mas a gente se engana, aquela pessoa é perturbadíssima e é digno de pena, digno de orações, digno de boas vibrações, porque ele está perdido. Só que nós não fazemos isso. É difícil, meus irmãos? Claro, mas é necessário. Assim como a criança que está aprendendo a andar, ela precisa tomar um tombo, nós também precisamos passar, compreender as dificuldades, porque nós não sabemos o que levou as pessoas a cometerem aqueles atos. Então não cabe a nós a julgar. E já existe a lei do homem exatamente para isso, né? Dentre juízes e promotores e por aí vai. É por isso que Jesus, centro divino, agindo para a divinização da humanidade, não se perde em cogitações salvacionistas à base de plataformas simplesmente verbalísticas que patrocinem o evangelho de fora para dentro, né? Tem até a passagem de Chico, que ele estava fazendo uma desobsessão e pediu para o amigo dele lá, qualquer coisa você aplica o evangelho. Aí foi lá e aplicou o evangelho. Quando começou a ficar difícil a situação dentro da câmara, o amigo aplicou o evangelho, pegou o evangelho e deu na cabeça dele. Né? De fora para dentro. Mas não, o evangelho é o que? É a construção de dentro para fora. O evangelho a gente constrói dentro de nós para depois exteriorizar. É o reino de Deus construído tijolo a tijolo na intimidade do ser. Então a pessoa ela pode participar de seminários, congressos e tudo que for relativo ao cristianismo. Se ela não estiver disposta, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ela vai ser compreendida, vai ser
Vai ter conhecimento? Com certeza, que tudo é absorvido. Mas a sabedoria, que é colocar isso em prática, vai do esforço de cada um. Aí está a sabedoria. Conhecimento é uma coisa, a sabedoria é outra. Servindo e ensinando até o derradeiro sacrifício, entrega-se a obra regeneradora de coração para coração, exaltando a importância da individualidade no aperfeiçoamento comum. O mestre sempre falava que ele ressaltava sempre após o milagre: tua fé te curou. A força que cada um de nós temos. Ele sempre ressaltava que nós temos a capacidade de chegar até onde ele estava e até mais. O próprio Cristo nos assegurou isso. Só que temos que abrir mão de algumas coisas nas nossas vidas para isso. Coisas que aparentemente farão falta no início, mas depois, meus irmãos, a recompensa vai ser grandiosa a ponto de nem se lembrar mais desses pequenos sacrifícios. Mas temos que começar. Aperfeiçoamento comum. Aqui sana as feridas de um leproso, ali reergue um paralítico, acolá socorre uma criança desamparada, mais além acolhe um doente ao desabrigo. E de alma para alma, sem exércitos e sem tronos, sem éditos e sem espadas, estabelece entre os homens o império do amor que, iniciado há quase 20 séculos, continua avançando na direção do porvir. Não exijas que a terra se transforme para o bem, para que teu espírito se renove para a vitória da luz, porque enquanto alguém estiver ausente do bem e da luz, padecerá o mundo as chagas da treva e os espinheiros do mal. Então vejamos que é necessário, sim, claro, sempre. Não é só porque o planeta está em transição planetária, porque vai ser daqui 30 anos, 50 anos, um planeta de regeneração e tudo mais. Não, mesmo se não o fosse, a necessidade do ser, da criatura, de sempre se melhorar é infinita, é eterno. Eterno. Jesus até hoje, ele se aprimora. O Criador, eu acredito, também não para os trabalhos, não para as atividades, porque nós, que tão pequenos que somos, vamos nos dar ao luxo de pararmos no nosso progresso evolutivo espiritual. Então essa é a hora, meus irmãos, é a hora de nós procurarmos aprimorar a nossa moral, o nosso espírito, nossos valores, melhorar a cada dia, pensar mais em nós, e menos em mim, afugentar todo sentimento egoísta que possa surgir dentro dos nossos sentimentos, nossas vontades. Lembrar sempre que existe alguém necessitando de nós, assim como nós necessitamos de alguém. Ninguém é autossuficiente. Quem acha que é autossuficiente está enganado, porque pode estar até sozinho, mas Jesus está ao seu lado, auxiliando. Então não existe progresso, evolução sem colaboração, sem esforço e persistência.
A inteligência está aí, meus irmãos. Nós já o sabemos, já enxergamos e não vai parar. A tecnologia não vai parar mais. Não tem como frear isso no planeta. Então o que nos falta agora é nossa parte do processo evolutivo moral nosso, o seu erguimento, sermos mais afetivos, mais fraternos, enxergar que existem irmãos mais aflitos do que nós, esquecendo as partes financeiras, mas aflitos da alma. Quantas pessoas doentes do espírito que nós conhecemos e nem estão sabendo como lidar com isso. O que poderíamos fazer ao auxílio? Mas Marcelo, eu tenho meus problemas. Sim, mas enquanto estiveres focado só em ti, o que vai aprender? Aprende a colaborar, a auxiliar na aflição do próximo, porque aí o próximo amanhã irá te auxiliar nas tuas aflições. É assim que funciona. Ninguém está só. Ninguém vai conseguir redenção sozinho, ou simplesmente lendo um texto da Bíblia. Nós temos que agir uns com os outros, Só assim compreenderemos mais a dificuldade do irmão que está do nosso lado, e assim ele vai enxergar a nossa. Assim funciona. É a bola atirada ao universo, ela volta com a mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo tamanho. Então o que queremos? Trilhar esse caminho sozinhos? Com a teoria debaixo do braço, achando-nos que estamos já aptos a entrar no reino de Deus com o nosso conhecimento? Ou procurarmos olhar mais para baixo e enxergar aqueles que ainda estão tentando caminhar e aqueles que ainda não sabem nem o que estão fazendo para caminhar? É simples, meus irmãos, a obra do Cristo é simples, nós é que complicamos tudo, porque deixamos sempre a nossa vida pessoal, nossos problemas influenciar as nossas decisões, as nossas atitudes, e esquecendo que um dia alguém esqueceu de todos os problemas dela para nos auxiliar, para chegarmos aonde estamos aqui hoje. Pensemos com muito amor, meus irmãos, as reflexões, pois é chegada a hora. A inteligência já nos facilita tudo no nosso vivência aqui no orbe terrestre. Agora é a nossa parte de contribuir. Que Jesus nos abençoe e que possamos sempre nos sentir impulsionados pelo amor do Divino Mestre, onde os teus ensinamentos sempre nos esclarecem a necessidade de combatermos o mal que existe dentro de nós mesmos. Obrigado, Senhor, por sempre nos exemplificar a maneira correta de aplicação do teu Evangelho em nossas vidas. Obrigado aos irmãos benfeitores espirituais, dirigentes, que nos auxiliam, nos amparam e protegem a todos os instantes, e nos permitir estar presentes aqui hoje, nesse hospital espiritual abençoado, recebendo todos esses fluidos beneméritos que nos refazem o corpo e a alma. Muito obrigado por todo esse carinho e todo esse amor direcionado a cada coração aqui presente, a cada irmão aqui presente, encarnado e desencarnado. E rogamos sempre, como eterno pedinte que somos, fica conosco, Senhor, ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos.